Olá, eu sou Zac Moreira, gerente do Núcleo de Educação Permanente do Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira de Aquino, o CER4 de Sergipe. Hoje nós vamos fazer um breve passeio pela política da pessoa com deficiência, tá? E eu quero lhe convidar para você vir comigo nesse passeio. Esse vídeo ele foi baseado no texto abaixo, que está com o link ou na descrição do vídeo ou aqui embaixo nesse mesmo vídeo, tá bom? Se você quiser saber um pouquinho mais, vai nesse link que você vai ter o texto completo. Antes de falar um pouco da pessoa com deficiência, vamos falar um pouco sobre a história da humanidade. Como é que a humanidade veio se desenrolando, veio se desenvolvendo no processo evolutivo. Nós somos seres nômades, nós somos uma espécie nômade, nós geograficamente povoamos o mundo a partir do nosso deslocamento geográfico mesmo, nosso deslocamento físico. E toda pessoa que nascia com algum tipo de deficiência física, intelectual, auditiva, ela poderia ser um risco maior para a sobrevivência da espécie. E muitas vezes essas pessoas eram vistas como seres inferiores, como seres que não poderiam contribuir com a sociedade. E, numa visão muito menos integrativa, a pessoa várias vezes era vista como um ser inferior. E por isso mesmo ela era muitas vezes sacrificada, era deixada de lado pelo grupo e era escondida para que outros seres humanos não vissem e achassem que ele poderia ser um risco à nossa sobrevivência. Ainda bem que nossa sociedade foi evoluindo, progredindo, mas mesmo assim a política da pessoa com deficiência ainda vem galgando grandes obstáculos para inserir as pessoas que têm algum tipo de limitação, seja física, intelectual, auditiva ou visual, dentro do nosso processo de sociedade. Sendo assim, nós vamos falar agora de 3 paradigmas. O paradigma da institucionalização, o paradigma do serviço e o paradigma do suporte. Entendendo que, no século XVI, por volta do século XVI, depois que a sociedade estava instituída num processo mais comunitário, foi se entendendo, a partir da Igreja Católica, que as pessoas com deficiência eram reconhecidamente merecedoras de cuidados. Então, as instituições que foram criadas pela Igreja, como eu falei, por volta do século XVI, começaram a combater a eliminação de crianças com deficiência, oferecendo abrigo e alimentação. Na mesma época, os primeiros hospitais psiquiátricos surgiram com o objetivo de tratar, educar e proteger os pacientes. Mas essas pessoas que a sociedade excluía ficavam confinadas como verdadeiros prisioneiros nesses locais. A ideia do paradigma da institucionalização é fundada em colocar e manter os deficientes, as pessoas com deficiência, nesses locais que seriam supostamente adequados para eles, porém tirando-os de suas famílias e da comunidade, o que posteriormente se mostrou um sistema inadequado e ineficiente, contrariando o real objetivo. Somente a partir da década de 60, ou seja, desde o século XVI até a década de 1960, ou seja, século XX, que as pessoas com deficiência, as pessoas com distúrbios mentais, com processos de saúde mental, viveram em instituições. A partir de estudos e artigos e pesquisas sendo feitas e formuladas para essas pessoas, foi-se descoberto que os pacientes sofriam de uma certa deficiência mental por institucionalização. Ou seja, as instituições estavam adoentando esses indivíduos. O tratamento apenas piorou a situação da pessoa com deficiência. Começou então o movimento de desinstitucionalização. Os pacientes foram retirados do confinamento e realocados em um sistema em que eram preparados para a vida mais próxima do normal. Esse é o que nós chamamos de paradigma de serviço. No paradigma do serviço, essa fase ela visava a introdução da pessoa com deficiência na sociedade, ajudando-os a adquirir condições e habilidades aos padrões de vida cotidiana, como higiene pessoal e preparação dos alimentos, até estarem
aptos para o convívio social. Ainda assim, a sociedade não estava fazendo o seu papel, porque ainda era preciso que ela introduzisse o deficiente, a pessoa com deficiência, no corpo social. Ou seja, a sociedade, esse processo, o paradigma do serviço, ele trazia uma individualização do processo. Então, cada pessoa com deficiência precisaria ser tratada para entrar dentro de um processo de normalização da sua deficiência, para que ela estivesse apta para integrar a sociedade dentro de uma certa normalidade. Ou seja, a pessoa com deficiência tinha que ficar o mais próximo do normal para poder ser integrada à sociedade. Ou seja, isso não é integração, isso é uma tentativa de normalização do indivíduo para ele ser integrado dentro da sociedade. Ou seja, tentando fazer com que o indivíduo se encaixasse na sociedade. Certo? Então, esse paradigma é o que a gente chama de paradigma do serviço. E agora a gente vai entrar no outro paradigma, que é o paradigma de suporte. O paradigma de suporte, ele toma força quando a discussão que a pessoa com deficiência é um cidadão comum. Assim, a sociedade deveria reconhecer o seu dever e se ajustar para incluí-lo da forma mais satisfatória, entendendo que a sociedade é diversa e a pessoa com deficiência é apenas uma das formas diversificadas de entendermos o ser humano dentro do sistema social. Esse paradigma reforça que a pessoa tem direito aos recursos disponíveis de todos os cidadãos. Os suportes podem ser de diferentes categorias: social, econômico, físico, instrumental, e tem como atribuição favorecer o que se passou a ser denominado como inclusão social. Um sistema inclusivo, ele assegura a todos os indivíduos a possibilidade de aprender a administrar a convivência digna e respeitosa numa sociedade complexa e diversificada. O convívio numa comunidade diversificada permite e facilita a pessoa com deficiência evoluir no processo de adaptação social, além de educar as pessoas que não têm a deficiência, as pessoas ditas normais, a enxergar essa pessoa com deficiência como um indivíduo sem distinção. Ou seja, uma sociedade ela precisa criar sistemas, criar espaços nos quais a pessoa com deficiência precisa ser integrada à vida, não necessariamente a uma sociedade. Ela precisa entender que a prática de esportes, por exemplo, é uma prática que toda a pessoa tem direito. Então, uma pessoa com deficiência, ela também tem direito a uma prática de esporte. A recursos a condições de saúde humanas são dos humanos. Então, a pessoa com deficiência, ela precisa ter acesso a isso. Então, a sociedade precisa oferecer isso à pessoa com deficiência, porque é uma pessoa, tá? Não é um outro ser, como era visto antes dos processos até do mesmo do paradigma. Tá entendendo? Então, é a partir daí que a gente finaliza esse vídeo e a gente vai começar a nossa conversa a partir das políticas da rede da pessoa com deficiência no Brasil. Entendemos agora que a nossa sociedade é uma sociedade diversa e por isso mesmo precisamos estar atentos a nosso papel como entendedores de que uma pessoa com deficiência é um cidadão como qualquer outro. E a sociedade precisa criar meios de adaptação, meios de integração, a palavra certa, meios de integração desse indivíduo, dessa pessoa, dentro do sistema social, econômico, cultural. É sobre isso que nós vamos conversar daqui a pouco, sobre os centros especializados em reabilitação.